Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, queridos fiéis. Nós celebramos a festa de todos os santos. Esta festa é muito bela porque engloba todos os santos, não só os canonizados, mas também todas as almas santas que estão no céu. Porque lá em cima, ninguém que não seja santo entra, não? Então nós temos os santos heróicos nas suas virtudes, que são os que nós veneramos em nossos altares, os canonizados. E muitas almas com virtudes heróicas também não canonizadas são santos desconhecidos desde o princípio da Santa Igreja e que não estão canonizados, passaram desapercebidos por aí, que também são celebrados hoje. Mas também aquelas almas pias que depois de uma larga e terrível purificação no purgatório entraram no reino dos céus. E aquelas chamas que vamos amanhã sufragar, não do 2 de novembro, dos nossos fiéis defuntos, são chamas santificadoras. Então, aquelas almas que passaram por elas e estão hoje no reino do céu são santos. E também celebramos no dia de hoje. Então, vamos considerar algumas coisas a respeito dos santos para que possamos honrá-los de verdade. Primeiro, o conceito santo, que quer dizer que é uma pessoa que está sem terra, não foi purificada. As virtudes que elas praticaram sacudiram de tal modo, como um exemplo simples, um tapete que batemos assim contra a parede, e toda a terra que tiver nele, todo pó se sai, não? Então as virtudes nas almas destes fizeram com que eles violentassem toda a impureza que havia neles. Mas só que esta impureza, não só no sentido do sexto e nono mandamento, não, qualquer coisa que fosse contra nosso Senhor Jesus Cristo. Então limpou o intelecto deles. Por isso nos santos, se encontramos algum erro, não é por desonestidade intelectual, porque todos nós estamos sujeitos a falhas. De fato, eles não são infalíveis. Mas só que se eles estivessem sido ilustrados, teriam aceitado a correção e aderido à verdade, porque todos eles foram amantes da verdade. Nós vemos também a violentar a vontade e santos, independente de temperamento, dos quatro, todos, muitos santos em todos eles. Mesmo com as inclinações péssimas que temos nos quatro temperamentos, mas só que eles não fizeram como o homem moderno, que se desculpam com temperamentos e esquece de formar um caráter, que isso que é o que importa, a partir de boas disposições, não? E santos que não tiveram a dita de uma boa educação, porque muitos deles são de origem pagã, e na educação pagã tinha coisa de ordem natural muito nobre, mas muitas mazelas passaram por aí, desonestidades, e vemos que eles fizeram violência, e essa violência foi uma virtude heróica praticada que os consertou em tudo. Por isso, quando nós temos um santo de verdade, posto pela igreja como exemplar, ele é uma garantia. Se nós imitamos aquele sujeito, nós temos certeza de estarmos no reto caminho da nossa salvação. É uma coisa muito séria. E por quê? Porque a heroicidade das virtudes praticadas, ela faz o quê? Uma heroicidade em todas as virtudes do sujeito. Não é só a virtude da temperança heróica. Não é só a virtude da modéstia heróica. Não, são todas as virtudes heróicas que eles todos praticaram, por isso eles são santos. Modernamente, por espírito medíocre, próprio do modernismo e dos tempos modernos também, esses santos foram postos, assim, o critério, a regra, segundo Deus, Nosso Senhor e sua igreja, é Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo deixou essa regra, que é a divindade, em realidade, porque ele disse assim: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, se é para ser como o Pai Celeste, aquele que se mais se aproximar do Eterno Pai será o mais perfeito. Mas no espírito moderno, porque fizeram dos nossos santos seres mitológicos, que hoje, quando lemos a vida de um santo,
O espírito moderno, ademais da sua crítica e ademais do seu racionalismo, mas só que em realidade, por a profunda e deplorável situação que se encontra o homem moderno, destruído, absolutamente destruído, então qualquer esforço para ele é, bom, algo, uma reação. Então qualquer coisa hoje vira um santo. Por isso nós vemos nessas canonizações aí modernas, beatificações, pseudas canonizações e beatificações, qualquer coisa passar por um santo. E se nós, não nos cabe ficar comparando um santo, porque cada santo é um santo diferente. Agora, se nós colocamos a vida dos santos modernos, eu falo dos santos modernos, entre aspas, santos, porque muitos deles viveram na transição da tradição para o modernismo. Então tem almas muito nobres no meio disso daí, hein? Por exemplo, um Padre Pio, longe de mim falar mal desse glorioso homem de Deus. Mas vamos pegar as mazelas canonizadas por aí. E nós vamos ver o quê? Que a vida desses sujeitos é incompatível com a vida de um fervor, talvez, do século passado. E nós estamos falando de uma vida ordinária, comum e corrente que se leva numa vida paroquial, talvez, numa vida escolar correta, mas que um São Domingo de Sávio, por exemplo, não viveria assim como, por exemplo, um Acutis, porque se São Domingo de Sávio tivesse vivido como Acutis no século que ele viveu, ele não teria sido São Domingo de Sávio. Não teria sido canonizado. Teria sido um menino, entre aspas, normal, de uma piedade regular, de uma virtude medíocre a um pouquinho de fervor, que isso não serve para ser referência de santidade. Se pegamos esta, não sei, Jeana, que famosa aí, venerada como a grande mãe de não sei o quê, porque escolheu entre morrer e dar a vida por sua filha que vive aí, e nós olharmos uma Beata Maria Taide, se Maria Taide tivesse vivido como essa senhora, não seria beata. E ela foi mãe, teve um monte de filhos, casou, sofreu aí com seu esposo um pouco medíocre de alma, mas ela virou santa, dona de casa, e não tem desculpa. E a sua virtude heróica em tudo, como dona de casa, inclusive. Mas aí vão falar, padre, os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram, mas as virtudes não mudam. E em tempos mais cruéis, as virtudes deviam reluzir mais. E então nós vemos uma eclipsada moralidade e uma eclipsada virtude, e essa virtude eclipsada é colocada como heroicidade. E isso é uma falácia, hein? Os nossos mártires viveram em tempos de perseguições cruéis, e eram soldados romanos que eram trucidados pelo imperador. E nós temos aí uma multidão de mártires que hoje honramos, e eram tempos tão cruéis como os nossos. Nós tivemos tempos do arianismo, que era uma apostasia generalizada, e o que fez aquilo? Nas almas fiéis reluzia a fé na heroicidade. Nós temos um Santo Atanásio, por exemplo, e hoje, por exemplo, em tempos de apostasia generalizada, nós vemos praticamente todo mundo apostatar. Então, os tempos mostram as virtudes verdadeiras praticadas com coerência, com o Evangelho de Nosso Senhor, com a prática da Santa Igreja, mas só que sempre essa coerência prática eclesiástica fará coisas nobres, porque Deus não faz mazelas. Então, o espírito moderno, diante desta falta de generosidade, dessa falta de princípio, esta falta de reação contra o mal, viram santos que são gente que realmente pobre, que deve estar amanhã, vamos sufragar muitos do que eles têm por santos, hein? E ainda, graças a Deus, existe um 2 de novembro, porque todos estão pedindo intercessão deles, eles estão na última chama do purgatório, talvez, e ali estão esperando que alguém ofereça um sufrágio. Então, graças a Deus, amanhã vamos rezar por todos que ali estão e vamos sufragar muito desses pseudo-santos, que, segundo Deus, hein, não é porque criticamos as mazelas modernas, mas segundo o critério de Nosso Senhor, que é perene, eles não podem ser santos. Então temos que limpar este conceito de santidade. Fizeram ser os nossos santos mitológicos por um lado, e assim a mediocridade diante de semelhante altura de santidade recua. E nós temos no homem moderno um homem covarde também. E por que todas estas covardias de não imitar os santos? Porque imitar algum santo em alguma coisa necessariamente vai fazer guerra a alguma coisa que nós temos que desagrada ao bom Deus. Então, se nós imitarmos, por exemplo, não sei, a castidade das virgens, nós vamos realmente fazer guerra contra muitas coisas deste mundo. Eu não vou tocar nas coisas delicadas do sexto e nono mandamento, mas, por exemplo, as músicas. Se Santa Filomena não escutaria a rádio que hoje a fina flor do catolicismo ouve,
As músicas que, supostamente músicas, que não são músicas, são sons que ouvimos, jamais Santo Tomás de Aquino, se estivesse no século XXI, estaria escutando. E por que ele foi santo? Porque ele não poluiu seu ouvido com mazelas. E por que ela é santa? Porque ela não encheu seus olhos de estupidezes. Então nós vamos nos envenenando com esses caudais podres desse século, e diante da santidade nós temos o quê? Uma aversão. E aí nós temos a explicação também de uma parte espiritual da crise da igreja. Por quê? Porque não tem santidade. As pessoas católicas e mais temorosas de Deus, o máximo de devoção é a Santa Missa, mas elas não querem ser santas. E aí nós temos um grave problema, porque quem não quer ser santo é o mesmo, equivale a não querer ser salvo. Porque no reino dos céus não entra mazela, não entra. Proibido a entrada do pecador impenitente. Se tivesse uma placa no céu, seria essa daí, não? Então nós temos que realmente estarmos preocupados com a nossa salvação, e a solução para essa preocupação, para não virar desespero, é o quê? São os santos. Existiram santos que tiveram vidas horríveis. Santa Maria Egipcíaca, que foi uma prostituta, perdão pelo termo. Nós tivemos Santo Agostinho, que professou inclusive heresias aí na sua rebeldia, da sua adolescência, teve um filho do seu pecado, mas depois se converte e virou o que virou, um grandiosíssimo santo. Nós temos aí grandes santos imensos de penitência, que foram homens que seguiram os desatinos do seu século. Então nós não podemos desesperar, hein? Talvez não fomos tão pecadores como alguns deles, mas se eles foram tão santos como são, então nós temos esperança. Então devemos imitar aqueles que nós honramos hoje. Então peçamos a Nosso Senhor essa graça. A Santa Igreja necessita que os seus membros sejam santos. Por isso tudo que a Igreja faz é santo. A Santa Missa. E por quê? Porque ela é essencialmente santa, mas ela gera santos. O Santo Rosário, por quê? Porque ele é santo, e quem o reza também se santifica. Então todas essas obras da Santa Igreja, da piedade, do temor, estão com este nome que o precede de santo. Por quê? Porque é santo e faz ser santo. Então vamos usar essas armas da nossa salvação, e se nós queremos fazer algum bem para a Santa Igreja, é viver a coerência do Evangelho de Nosso Senhor, que é salvar nossas almas, e para isso devemos ser necessariamente santos. Talvez não do altar, porque talvez ninguém nos canonizará, mas isso não é nenhum problema. Mas o importante é estar no altar de Deus, no reino dos céus, e ali reinar por todo sempre. Então peçamos essa graça a Maria Santíssima, Nossa Senhora, e aos santos que levamos seus nomes, ou nascemos em suas datas, ou o nome que colocaram no nosso batismo, nosso crisma, que eles, diante de Deus, têm uma obrigação, por assim dizê-lo, de nos ajudar nesse caminho até a nossa eterna felicidade com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consultazione recipiamente